Meu nome é Alan e me formei na Universidade de Harvard, em Massachusetts, no ano de 2014. Minha experiência na faculdade foi incrível. Fiz parte de uma fraternidade, consegui administrar meus estudos com sucesso e dediquei o tempo adequado à vida social. Mantenho amizade com muitos dos meus antigos irmãos de fraternidade e fiquei noivo recentemente de uma moça chamada Anne, que também conheci em Harvard. Se me perguntassem sobre minha opinião sobre a faculdade quando entrei como calouro, posso garantir que minha resposta seria muito diferente do que estou prestes a compartilhar. A atmosfera em Harvard era extremamente estranha para mim. Foi intrigante estar cercados por tantos autoproclamados grandes empreendedores logo no primeiro ano. Fui rapidamente envolvido pela emoção do desenvolvimento de carreira e do planejamento dos próximos 20 anos da minha vida, como um jovem de 20 anos ingênuo. Eu sei, pode parecer tolo olhando para trás, mas essa era a natureza da minha escola na época. Se você quisesse receber qualquer tipo de oferta no mundo dos negócios, ter um perfil forte no LinkedIn era uma necessidade. Ainda me lembro do estresse de cultivar uma imagem profissional online, como se meu futuro dependesse das pessoas que eu conectava e das habilidades que listava. Marquei todas as caixas e iniciei minha busca por um estágio de verão. Não demorou muito para que minha caixa de entrada recebesse uma mensagem real e significativa, para minha genuína surpresa. Uma prestigiada empresa de negócios entrou em contato expressando interesse no meu perfil. Não era uma daquelas mensagens automáticas, o conteúdo indicava que era realmente uma mensagem única e personalizada projetada especificamente para mim. Li aquilo pelo menos 6 vezes antes de finalmente responder. Após cerca de um dia de breve correspondência, fui convidado para uma primeira rodada de entrevistas. Passei horas pesquisando sobre a empresa para saber o que esperar na entrevista e me preparei com todas as perguntas de amostra que pude encontrar. Logo depois, recebi uma mensagem de um sujeito chamado Arman Slovinsky. Nunca esquecerei esse nome enquanto viver. Ele afirmou que seria meu entrevistador e, naturalmente, a primeira coisa que fiz foi buscar algumas informações básicas sobre ele. No entanto, minha excitação logo deu lugar à perplexidade quando vasculhei o perfil de Arman no LinkedIn, esperando obter algumas informações sobre a pessoa. Em breve eu me encontraria com Arman. Estranhamente, descobri nada sobre ele, nenhum vestígio de sua pegada profissional nas redes sociais, nada. Encolhi os ombros, atribuindo isso talvez a uma preferência por privacidade ou algo assim. Arman e eu concordamos com um dia e horário para a entrevista, e ele me deu o local, uma cafeteria aleatória em Oakland. Foi então que comecei a ficar confuso. Por que uma entrevista não aconteceria em Harvard? Tínhamos toneladas de cafeterias e lugares perfeitos para entrevistas em nossa cidade universitária. Então, eu estava simplesmente perplexo. O endereço online parecia bastante normal. Então, não pensei muito sobre isso. Um dia antes da entrevista, contei ao meu amigo Eric sobre a situação. Ele estava ainda mais confuso do que eu, dizendo que a situação parecia suspeita. Concordei com ele, mas imaginei que valia a pena para a posição que eu poderia conseguir. Ele me perguntou como eu chegaria lá, e eu disse a ele que iria de Uber. Ele se ofereceu para me dar uma carona, porque não estaria fazendo nada no dia. Agradeci e aceitei sua oferta. Mal sabia eu que talvez nem estivesse contando essa história se ele não tivesse oferecido para me levar. Eram 15 horas da tarde no dia seguinte quando Eric apareceu no meu dormitório. Admito que estava extremamente nervoso, já que esta seria uma das minhas primeiras entrevistas. Entrei no carro e, cerca de 20 minutos depois, pedi a Eric para me deixar na rua, pois preferia não ser acompanhado por um amigo até uma entrevista. Agradeci, e ele ofereceu-se para esperar. Após confirmar se estava tudo claro, ele sorriu e puxou um grande saco de maconha de dentro do painel. Saí do carro, agradeci novamente e fechei a porta. Caminhei alguns minutos até o local da entrevista, mas de repente parei. Fiquei olhando para o canteiro de obras literalmente à minha frente. Não havia cafeteria.
Ainda mais estranho, toda a área não era residencial. Parecia que todos os edifícios estavam próximos, fechados ou privados. Confuso, consultei novamente meu telefone e confirmei que estava no local correto. Enquanto caminhava, percebi que o prédio deve ter sido demolido recentemente, tão recentemente que nem o Google Maps tinha atualizado. Peguei meu telefone para ligar para Eric, mas antes que pudesse discar, uma voz estrondosa ecoou atrás de mim. Alan, Exclamou uma voz profunda. Virei-me e deparei-me com a figura de um homem absurdamente alto vestindo um terno preto caro. Graças a Deus, pensei, aliviado por perceber que toda essa provação não era alguma espécie de armadilha. Sua presença ainda era dominante, estranhamente fora de lugar em meio ao ambiente abandonado ao redor. Devo também observar que o carro ao lado dele era um automóvel Bentley luxuoso, preto fosco. Ele caminhou em minha direção com uma expressão confusa no rosto. Apertamos as mãos. Quando perguntei a ele sobre o canteiro de obras, ele disse que estava tão surpreso quanto eu. Ele franziu a testa, ergueu as sobrancelhas e colocou a mão no queixo. Você sabe o quê? Por que não encontramos em outro lugar? Sugeriu, indicando o Bentley. Voltou para o carro e gritou por cima do ombro, "Ô espingardas, todas suas." Sem outra palavra, ele entrou no banco da frente e fechou a porta animadamente. Eu o segui, caminhando ao redor do carro só para admirá-lo um pouco mais, e não pude deixar de olhar para o banco de trás, esperando ver os luxuosos assentos de couro que se esperaria encontrar em um Bentley. Mas em vez disso, meus olhos encontraram uma visão que fez um arrepio percorrer minha espinha. No chão, obscurecido pelas sombras, estava um homem segurando algo nas mãos. O tempo pareceu congelar enquanto um pânico horrível se apoderava de mim, minha mente rapidamente ponderando as implicações do que estava diante de mim. Era uma armadilha. Afastei-me do carro e corri o mais rápido que pude, uma torrente de adrenalina impulsionando meus passos. Ouvia o homem gritar meu nome às minhas costas, mas nem me dei ao luxo de olhar para trás enquanto fugia. O som de pneus cantando confirmou meus piores temores. Olhei rapidamente por cima do ombro e vi o carro virando, apontando diretamente para mim. Eu precisava agir rápido. Não havia como escapar de um carro. Não havia uma saída clara ao meu redor, apenas um labirinto de ruas sem fim. O terror pulsava em minhas veias enquanto alcançava o próximo cruzamento, enfrentando uma escolha crucial que poderia determinar meu destino. A lógica me orientava a virar à esquerda, pois parecia mais próxima. Mas meus pés escolheram por mim antes que meu cérebro pudesse reagir. Corri pela rua à direita, disparando pela estrada. Eu sabia que não tinha muito tempo, talvez 10, talvez 20 segundos no máximo. Como se fosse um milagre, um dos prédios à minha frente tinha uma escada de incêndio que parecia baixa o suficiente para eu pular. Com cada grama de minha força, me lancei para cima, agarrando-me à escada. Nunca tinha feito um salto desses na minha vida, mas naquele momento, era vida ou morte. Eu me agarrei à escada e continuei subindo. O Bentley virou a esquina e parou na rua em frente ao prédio. Não consegui ver o motorista, mas sabia que ele estava me observando. Não havia mais nada. Eu poderia ter enfrentado aquela situação se eles tivessem escolhido me seguir. Teria sido uma luta inevitável. O minuto seguinte pareceu uma eternidade. O carro parou ali por mais um momento e, em seguida, acelerou pela rua, virando à esquerda, desaparecendo para nunca mais ser visto. Peguei meu telefone e liguei para Eric, praticamente gritando ao telefone sobre o que havia acontecido. Esperei no local até que ele me encontrasse. Entrei no carro e saímos em alta velocidade, em silêncio. Felizmente, tudo acabou bem, sem maiores problemas. Tentei bloquear aquele evento da minha mente e recusei-me a discutir sobre isso, mesmo com Eric. Para mim, era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas, por mais que eu tentasse, há momentos como este, agora, em que não consigo deixar de lembrar cada detalhe horrível do que poderia ter sido o último dia da minha vida.
Esta história ocorreu recentemente. Minha família e eu estávamos dirigindo para a faculdade para me ajudar a me instalar, já que sou um calouro. Assim que cheguei, descobri que estaria vivendo em um quarto Jack e Jill, o que significa que eu e o pessoal do outro quarto compartilharíamos o mesmo banheiro. Então, essencialmente, eu estaria vivendo com outros 3 caras. Eu já conhecia um deles na orientação em que nos encontramos, mas o colega de quarto dele não importa para esta história. No entanto, é sobre o meu colega de quarto, Derek, que vou falar. Consegui suas redes sociais antecipadamente e trocamos informações antes de me mudar. Tentei conversar com ele no Instagram para conhecê-lo melhor. Mas suas respostas pareciam secas. Além disso, seu perfil parecia ser o de um moderador de discórdia, que você encontra no Instagram ou TikTok. Assim que nos mudamos, eu o conheci e, ironicamente, ele parecia um moderador de discórdia, exceto por ter uma constituição magra, como a minha. Ele era muito pálido e tinha um bigode cor de pêssego. Tentei conversar com ele novamente, mas seu estilo de falar combinava com seu estilo de mensagens de texto. Ele parecia muito introvertido, gaguejava muito e sempre tentava encerrar a conversa o mais rápido possível. Tentei aliviá-lo perguntando que tipo de música ele escutava, mas ele disse que não gostava de música, pois não preenchia seu vazio interior. Para tornar as coisas mais estranhas, quando ele configurou seu PS5 e começou a jogar imediatamente, não era o fato de ele jogar que era estranho, mas sim o que ele fazia enquanto jogava. Derek emitia esses grunhidos estranhos, sacudia violentamente o corpo e ria enquanto apertava o controle freneticamente. Ele também colocava os pés em seu armário de mesa ocasionalmente, agarrando-os e puxando-os em direção ao seu corpo durante seus tremores. Ele sussurra para si mesmo enquanto joga, seja sozinho ou com seus amigos online. Geralmente, ele repete o que sussurrou 2 vezes, de maneira risonha. Passa praticamente todo o tempo no quarto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e quase nunca faz as lições de casa. Seus comportamentos solitários são estranhos para mim, especialmente quando estou tentando dormir. Mas há mais nesta história. Em algum momento, por volta da primeira semana, saí com alguns amigos que conheci no prédio do dormitório e voltei bem tarde, por volta de 1 hora. Ao retornar, Derek estava deitado em sua cama, aparentemente dormindo. Cutuquei-o para verificar, e então fui até meu armário, ao lado da cama. Senti um arrepio percorrer meu braço, uma sensação de alerta. Decidi olhar de volta para a cama, e lá estava Derek, com um leve sorriso no rosto, olhando diretamente para mim. Assustado, gritei palavras que não posso repetir. Derek, por que você está me olhando assim? Ele riu, de forma sinistra. Desliguei-me e disse a ele para ficar de frente para a parede. Isso me assustou e aconteceu mais algumas vezes. Tentei mudar-me, mas a faculdade disse que não havia dormitórios disponíveis. Então, tentei trocar de quarto, mas um dos outros colegas de quarto não queria sair também. Isso significava que eu estava preso com Derek pelo semestre e simplesmente tive que lidar com isso. 3 meses se passaram e eu voltei da minha aula de inglês. Quando abri a porta do meu dormitório, Derek levantou-se em pânico, perguntando por que voltei tão cedo. Isso foi estranho, pois minha aula de inglês terminava à tarde, então eu sempre voltava à tarde. Perguntei a ele se precisava de privacidade no momento. Ele recusou, adotando uma pose estranha que parecia ter sido tirada de algum anime, e disse que eu não deveria estar preocupado. Eu encolhi visivelmente diante dele, e sua declaração apenas aumentou meu desconforto. Percebi que ele tinha uma caixa em sua mesa, e quando mencionei isso, ele disse que não era importante. Mas então percebi que meu carregador de iPhone e minha tesoura estavam faltando. Perguntei a Derek se ele os viu, e ele admitiu que sim. Entregou-me a tesoura, mas quando estava prestes a me dar o carregador, o cabo escapou de sua mão e sua caixa caiu.
A caixa se abriu, e o que vi fez meu coração afundar. Um post-it com meu nome, ao lado de uma caixa transparente contendo cílios, um par de óculos, um par de minhas meias e uma foto minha tirada com uma câmera descartável, como se fosse uma piada. Recuperei tudo do chão enquanto ele tentava explicar o significado disso, mas acabei gritando para que ele saísse. Ele partiu imediatamente. Enviei uma mensagem para o gestor da faculdade sobre a situação, mas ele estava ocupado no momento. Ele disse que, quando voltasse amanhã, eu deveria mostrar-lhe a caixa como prova para que tivesse um motivo para expulsar Derek. Então, peguei a caixa e a escondi dentro do meu cesto de roupa suja. Estava me sentindo extremamente abalado e a mera visão do meu colega de quarto me causava repulsa. No entanto, cerca de 1 hora depois, ele voltou. Eu simplesmente ordenei que ele ficasse do outro lado do quarto e não falasse comigo. Não trocamos uma única palavra. Tentei ficar acordado com medo de que ele pudesse tentar encontrar a caixa, mas, após um longo dia, acabei adormecendo, por volta das 2 horas da manhã. Quando acordei, percebi que Derek havia partido. Foi um alívio vê-lo deixar o quarto pela primeira vez. No entanto, logo lembrei da caixa e fui lavar minha roupa no cesto de roupas sujas, mas ela havia desaparecido. Entrei em pânico e, pouco depois, meu gestor estava batendo na porta. Deixei-o entrar e contei toda a história. Embora ele tenha acreditado em mim, explicou que não poderia fazer nada sem a caixa como evidência. Senti como se estivesse perdendo a cabeça. Meu gestor saiu e, cerca de 5 horas depois, Derek voltou. Perguntei o que ele fez com a caixa, mas ele se fez de idiota, alegando não saber do que eu estava falando. Pressionei-o para parar de fingir, mas Derek continuou negando. Eu não suportava mais estar no mesmo quarto com ele. Agora é o 2º semestre e, sim, ainda estou compartilhando o quarto com Derek. Infelizmente, ele dormiu. Deixe-me saber que nunca fará isso de novo e que, se o fizer, sairemos imediatamente. Acreditei em suas palavras e ainda estamos dividindo o quarto hoje. No entanto, tento passar o máximo de tempo possível fora do quarto. Ele ainda me assusta. O pior é que não consigo dormir e às vezes nem consigo me concentrar durante o dia, pois continuo pensando no conteúdo daquela caixa. Por que ele roubou minha foto? Por que minhas meias? E os óculos? O que os cílios estavam fazendo lá? E o mais estranho de tudo, por que ele etiquetou a caixa com meu nome? Durante meu primeiro ano de faculdade em 2017, ocorreu algo que ainda me assombra até hoje. Agora, graduado, é difícil não relembrar esse evento, especialmente durante a semana do Halloween. Minha faculdade costumava sediar festas malucas diariamente durante essa semana. Como parte de uma grande universidade, sempre havia festas temáticas nas fraternidades e até mesmo nos bares locais, onde as pessoas se vestiam a caráter. As celebrações costumavam ser intensas, com muita bebida, a presença policial era frequente e as memórias desse período eram abundantes. O evento em questão ocorreu em um sábado durante a semana do Halloween. Nosso time de futebol havia conquistado uma grande vitória naquele dia, e meus amigos e eu decidimos comemorar em uma fraternidade específica fora do campus. Sabíamos sobre a festa porque um dos meus amigos, Alexandro, estava namorando um dos jogadores do time. Chegamos à festa da fraternidade por volta das 10 horas da noite, prontos para celebrar. As coisas ficaram muito loucas. Todo mundo estava ficando bêbado muito rápido e estávamos todos celebrando a vitória da escola de maneira extravagante. Enquanto a música tocava, eu estava tomando shots e dançando com todos os meus amigos, nos divertindo muito. Vale ressaltar que meu telefone morreu durante esse tempo, então eu o entreguei para Alexandro guardar na mochila dele. Mais tarde, avisei aos meus amigos que precisava ir ao banheiro e pedi que esperassem por mim perto da cabine do DJ. Nós todos estávamos bastante embriagados naquele momento, e enquanto eu estava no banheiro fazendo xixi, eu ouvi um irmão da fraternidade gritar: "Gente, os policiais!"
e de repente a agitação tomou conta da casa. Pessoas começaram a correr e lutar para sair dali. Saí às pressas e me deparei com uma cena caótica, vários carros de polícia com suas luzes piscando, e pessoas correndo em todas as direções. Alguns já estavam sendo abordados pelos policiais, enquanto outros tentavam escapar. Em meu estado de embriaguez, percebi que não estava com meu telefone e comecei a chamar pelos meus amigos, mas era difícil ouvir em meio ao caos. Decidi que era melhor começar a fazer meu caminho para casa, mesmo sem saber exatamente como chegar lá. A casa da fraternidade ficava longe do campus, em uma área diferente, longe de outras fraternidades. Enquanto caminhava, senti o frio cortante da noite, mesmo que fosse apenas outubro. A temperatura estava em torno de 37 graus, tornando a noite ainda mais desafiadora. Ainda muito embriagado, mas consciente de tudo ao meu redor, percebi que precisava de uma pausa para me aquecer e esperar ficar sóbrio. Avistei um prédio que parecia ser um dos edifícios acadêmicos dos quais havia ouvido falar, então me aproximei, abri a porta e entrei. O interior estava escuro, com apenas alguns sinais de saída iluminando algumas portas. Após alguns minutos lá dentro, comecei a ficar um pouco mais sóbrio e percebi que não estava em um prédio acadêmico, mas sim em um armazém. Embora estivesse mais quente ali dentro, a sensação estranha ao meu redor me deixou nervoso. Tentei abrir a porta, mas um nó se formou no meu estômago quando percebi que estava trancada. Como poderia estar trancada se eu a tinha aberto? Comecei a me dirigir para outra porta próxima à placa de saída, em busca de uma saída. Empurrei a porta e passei por ela, esperando que me levasse para fora, mas acabei em outra parte do prédio. Esta sala era muito menor e iluminada por uma luz vermelha fraca. Havia um zumbido vindo de algumas máquinas, correntes penduradas no teto e vapor pela sala. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como uma cena típica de terror de filme. Tentei voltar pela porta, mas descobri que também estava trancada. Um puro pânico tomou conta de mim. Naquele momento, eu estava lutando para não entrar em colapso. Encostei-me na parede e desabei silenciosamente, as lágrimas começaram a rolar. Foi então que ouvi uma porta se fechar e passos se aproximando. Instantaneamente, fiquei em silêncio, meus olhos arregalados. Ouvi outra porta se fechar e mais passos se aproximando da minha direção. Vi a porta ao meu lado e, o mais silenciosamente possível, a abri e escapei para fora. Comecei a observar as correntes penduradas e o vapor, enquanto ouvia a porta da sala anterior se abrir e os passos se aproximarem. Eram passos grandes e pesados. Minha luta ou fuga começou e me aproximei de uma janela. Dei 5 chutes com o meu pé, quebrando-a. Foi quando ouvi os passos correndo em direção à porta. Eu tinha talvez 10 segundos de sobra. Sem pensar muito, pulei pela janela, sem perceber que do outro lado do prédio onde estava agora era uma queda alta. Caí de uma altura de 10 pés, aterrissando no topo de 2 lixeiras. Empurrei-me, chocado com o impacto, e olhei para cima para ver a janela quebrada acima de mim. Lá, não havia ninguém na moldura da janela quando corri debaixo de alguns pinheiros a poucos metros de distância, me escondendo nas sombras. Quando olhei para trás, foi então que vi uma figura olhando pela janela, observando em todas as direções em busca de mim. Meu corpo inteiro ficou entorpecido de medo. O mais silenciosamente que pude, atravessei a rua e corri pela minha vida, o mais rápido que consegui, sem saber quanto tempo eu teria até ser reconhecido do lado do campus onde ficava meu dormitório. Consegui voltar ao meu dormitório e meus amigos estavam lá fora, esperando por mim. Entrei em pânico e fiquei fora de controle. Eles me disseram que eu havia desaparecido por quase 4 horas. No dia seguinte, contei a eles minha experiência. As expressões de espanto tomaram conta de seus rostos enquanto eles ouviam atentamente minha história. Após uma discussão mais aprofundada, descobri que era um prédio que não era usado há vários anos. Um buraco se abriu no meu estômago novamente. Quem estava no prédio não era um policial, nem um segurança noturno.
Isso foi feito por alguma pessoa aleatória que estava atrás de mim. Até hoje, isso me faz sentir doente só de pensar nisso. Se eu não tivesse sido mais quieto ou agido rápido, poderia ter acabado morto. Apesar de minhas tentativas de obter mais informações, nada surgiu até agora. Permanece como a experiência mais aterrorizante da minha vida.